Olá, meus irmãos, olá, meus amigos, que a maravilhosa graça, a paz e o amor de Cristo Jesus estejam com vocês nesse dia maravilhoso. Eu quero falar algo que é pertinente a cada um de nós e sempre baseado na palavra de Deus. E hoje uma palavra do apóstolo Paulo, a epístola de Paulo aos Colossenses, um texto bonito, Colossenses 3. Eu vou ler apenas 2 versículos e diz assim, versículo 1 e 2. Portanto, já que vocês ressuscitaram com Cristo, procurem as coisas que são do alto, onde Cristo está sentado à direita de Deus. Mantenham o pensamento nas coisas do alto e não nas coisas terrenas. Ah, interessante, né? Eu lembro ainda quando, na tenridade, quando eu era criança, eu às vezes não prestava muita atenção, estava distante daquilo que minha mãe estava pedindo e ela falava assim: tá com a cabeça no mundo da lua, menino. Tá pensando no além. E às vezes é assim, né? Mas a verdade é que esse texto está nos indicando. O tema é esse: manter o pensamento nas coisas do alto. Manter os pensamentos nas coisas do alto. Segundo a psicóloga Adriana de Araújo, ela diz que pessoas que buscam o que não têm de forma compulsível, às vezes querem apenas algo diferente do que já têm, somente para poderem fugir do que tanto as incomoda, o momento presente e a realidade que estão vivendo. Então, olha que interessante, ela diz ainda um pouquinho mais, que as pessoas consideradas insatisfeitas são aquelas que sentem necessidade de algo novo pela frustração do que elas têm no momento presente e não pelo desejo de concretizar os objetivos. Interessante essa colocação dessa pessoa, né, dessa psicóloga. Mas fica muito claro aí que, na verdade, o ser humano é assim, o ser humano não é satisfeito em si. É interessante, o ser humano por si mesmo ele não é satisfeito. Por isso ele vive aí em busca de algo, sempre buscando alguma coisa. E partindo dessa situação, gente, o ter ostenta mais valor do que o ser. O que importa é ter, não é ser. Então, nessa passagem aí que foi lida, né, que nós lemos aí, o apóstolo Paulo também menciona sobre uma busca, mas não uma busca qualquer. Ele está se referindo à busca das coisas lá do alto, onde Cristo vive. Então é por isso que ele diz assim, então vocês que já ressuscitaram, ou seja, são novas pessoas em Cristo, busquem as coisas que são do alto. E depois ele complementa, mantenham o pensamento nas coisas do alto e não nas coisas terrenas. Então é isso aí, o ser humano, ele, ele traz em si o desejo pelo alto, por Deus. No fundo, o seu coração, né, lá no fundo do coração, sempre há um desejo, há um profundo desejo pelas coisas de Deus. Por isso, o ser humano tem sede de religião, de estar em contato com o divino, que está em contato com o sobrenatural. Então, o ser humano tenta se refugiar e busca outras coisas, mas
sempre na maioria das vezes, longe de Deus. Ou então está procurando em um Deus falso. Essa é a grande verdade. E não encontrando aí o Deus verdadeiro, o seu coração tenta se preencher no vazio do mundo, das coisas, nas pessoas, ou então em si mesmo. Então, irmãos, a verdade é que pensar nas coisas que são do alto significa pensar em algo que é eterno e que não é passageiro. E pensar nas coisas que são da eternidade tem que fazer parte da vida do cristão, porque a eternidade foi preparada por Deus e para os redimidos, né, de Jesus, para que eles tivessem uma morada. Então isso significa que um dia voltaremos para o nosso lar, ou seja, um dia estaremos com Cristo. Então, a verdade é que é importante a gente falar a respeito desse assunto, porque, infelizmente, muitos cristãos estão como as pessoas que não têm Cristo, estão presos na coisa terrena, nessa vida terrena, não vivem pensando nas coisas que são eternas. Né? E outra coisa é que e todos sabem, né? Todo mundo sabe disso, mas não custa relembrar, é que um dia morreremos. Tem muita gente que vive essa vida pensando que a vida aqui na nossa terra é eterna. Disso nós temos garantia que não é. Nós temos visto as pessoas indo embora, as pessoas morrendo. Nós temos visto isso, né, em nossas famílias, entre amigos, e de um modo geral. Então, a vida tem passado, a vida tem ido. E, e às vezes nós estamos ainda preparando coisas aqui na Terra como se nós fôssemos eternos na Terra e não somos. Muita gente guardando dinheiro, guardando posses, guardando bens, comprando imóveis e vão morrer. Então, esse questionamento do apóstolo Paulo é muito pertinente para nós. Né? O que nós temos buscado na vida? O que temos buscado? O que tem tomado o primeiro lugar da nossa busca? Jesus Cristo, ele muito bem nos direcionou quanto a este respeito, quando ele disse: busque primeiro, né, em primeiro lugar, o reino de Deus. E as demais coisas vos serão acrescentadas. Não é isso que ele fala? Então, por que que nós mantemos o pensamento nas coisas terrenas? Exatamente porque a grande maioria das pessoas não querem pensar nisso, porque tem medo da morte. Tem medo da morte. A grande verdade é essa. As pessoas têm medo da morte. E, desculpa dizer, mas é normal o medo da morte. Então, a gente tenta se assegurar nas coisas que estão mais próximas, que nós estamos vendo, nós estamos sentindo, e morrer é algo que vai além da nossa possibilidade, além do nosso mundo, é coisa sobrenatural. Então, muita gente não quer se desprender daquilo que está à nossa vista, mas nós precisamos pensar. Pelo menos ele está dizendo pensar. É interessante. Pense nas coisas do alto. Ele não está dizendo já viva as coisas, não. Pense, ou seja, planeje-se. Quando esse pensamento é planeje para estar junto com o Senhor. Planeje. Então, que neste dia você possa estar refletindo sobre isso. E quando nós buscamos em primeiro lugar o reino de Deus,
nós estamos buscando o querer dele. E assim, vamos ter uma vida espiritual sadia. Vida espiritual sadia, pensando nas coisas do alto. Então, mantenha o pensamento nas coisas do alto. Também nas coisas do alto, ok? Que Deus te abençoe, que Deus te guarde e que, se há um vazio aí dentro de você, você possa, nesse momento, preencher esse vazio com Deus. Até mais, Deus abençoe.